Em nome de Jesus, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, aonde estaremos lendo o versículo que estaremos meditando na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 15, que diz: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Só até aí. Querido Deus e Altíssimo Pai, nesse momento entramos em Tua presença porque eu creio na majestade do Senhor, na glória, no poder, e que o Senhor perdoará os nossos pecados, que o Senhor perdoa as nossas transgressões, e que em Ti, meu Pai, nós encontraremos a salvação, o refúgio e a vida eterna. Que nessa noite o Senhor fale conosco através dessa meditação. Fale ao nosso coração, às nossas vidas, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. No mundo de hoje, eis que está posto diante de nós a vida, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, mas também está a morte, que é o mundo, o pecado, as guerras, um mundo de máscara que mostra uma alegria falsa. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante da vida, que é a palavra de Deus, e que todos os dias nós ouvimos a palavra do Senhor, seja na igreja, seja na rádio, seja no celular, acompanhando no YouTube, ou na televisão, em algum programa evangélico, que prega a palavra de Deus, ou seja, a todos os momentos nós ouvimos a palavra do Senhor, ou às vezes até mesmo andando pela rua, nós ouvimos alguém falando na palavra de Deus, falando do amor de Deus, e isso é gratificante para nós, porque faz o cumprimento da palavra de Deus, que nós devemos ser testemunhas de Jesus, aonde nós andar, por onde nós for, nós temos que pregar Jesus, porque quando falamos de Jesus, quando pregamos Jesus, nós falamos da vida, nós falamos do bem, nós falamos da restauração, nós falamos da capacitação, nós falamos de vidas novas. E isso vai depender daqueles que estão ouvindo, porque a palavra de Deus, quando ela desce sobre nós, ela não vai vir para fazer com que nós venhamos aceitar essa palavra por força ou por violência, não. Mas nós pregamos a palavra de Deus, seja numa igreja, seja numa praça, seja pela rádio, seja por qualquer outro meio de comunicação. E o que isso vai passar para nós é que nós é que devemos abrir o nosso coração para essa palavra. Nós que devemos abrir o nosso entendimento para essa palavra, renovar a nossa mente, renovar o nosso interior, para que assim venhamos ter vida e vida com o bem, vida com a palavra, vida com Jesus, vida com Deus, vida com o Espírito Santo. Nós precisamos nos entregar todos os dias para Jesus, porque quando mais nós nos entregamos, nós morremos para este mundo, mas para vivermos para Cristo. Nós não buscamos a morte espiritual para vivermos cabisbaixo, ou vivermos desesperados, ou vivermos trancados, mas nós buscamos a morte, mas a morte de tudo isso aí para viver as coisas de Deus, as coisas novas do Senhor, porque Ele faz de nós uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser, uma pessoa com um novo sonho, com um novo projeto, e é isso que o Senhor quer de nós. Por isso que Ele põe diante de nós a vida e a morte, para que nós venhamos ter essa escolha, e que isso não venha a ser apenas uma escolha, mas uma decisão correta, uma decisão que vai definir a nossa vida eterna, seja na presença do Senhor ou não. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, para que nós venhamos ter a decisão, a escolha correta, que é a vida, a palavra, Jesus, a nova vida, uma escolha que vai nos levar para a salvação, para o céu.
O mundo tenta nos enganar, dizendo que não é a solução, que isso é bobagem, é perca de tempo. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver que tudo que acontece hoje é justamente o cumprimento da palavra de Deus. Muita gente se esfriando, muita gente deixando de ouvir a palavra de Deus e está deixando de buscar a vida para ir para a morte, para o mal, pendendo-se para a morte, pendendo-se para o mal. Mas Jesus, ele está sempre naquele mesmo lugar, nos esperando de braços abertos, para que nós venhamos nos render aos seus pés, nos render até a Ele, com uma vida nova. E dizer: Pai, eu estou de volta, eu quero viver essa verdadeira escolha, essa verdadeira verdade, essa verdadeira vida, esse verdadeiro bem que é Jesus, que é a palavra, que é o se render, que é o permitir a cura interior, cura da alma, né? O céu, ele significa a vida eterna, é uma escolha, é uma decisão que não pode ser forçada nem violentada para seguir esse caminho. Jesus, Deus, o Espírito Santo, a palavra, não é nada forçado, mas nós pregamos para que nós venhamos enxergar, abrir os olhos e ver que o certo a se fazer é buscar a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas por vontade própria, permitir que Jesus toque na alma, toque no coração, né? Falarmos do caminho para aqueles que merecem ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, aqueles que querem ser salvos. Nós falamos do caminho que leva à verdade, que leva à vida que é Jesus Cristo, né? Que nós devemos fazer para ter uma vida plena com o Senhor Deus? Nós temos que deixar ser tratado, temos que permitir ser transformado de dentro para fora, né? É uma cura interior, né? Permanecer em Deus, firmar em Deus, né? Como diz em João capítulo 15, versículo 5, e dar frutos. Quais são esses frutos? Os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, lá fala dos frutos do Espírito. Guardar em mim a palavra, os preceitos, os mandamentos de Deus. Salmo 119, versículo 11. Lá fala para guardarmos no nosso coração, né? Para não pecarmos no Senhor. O que nós devemos entender nesse texto, para os tempos de hoje, é que há uma grande diferença entre querer e escolher. Nós não temos apenas que escolher alguma coisa, nós temos que querer aquilo. Às vezes a gente escolhe, eu escolho Deus, eu escolho Jesus, mas nós não queremos viver aquilo, não queremos se entregar àquilo, não queremos ter aquele amor verdadeiro à palavra, o se doar. A palavra do Senhor diz que nós devemos se doar, trabalhar para a obra de Deus, né? Então, quanto mais nós escolhemos fazer a obra de Deus, mais nós temos que se doar, mais nós temos que trabalhar, né? Como diz aquele hino da harpa cristã: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Todos nós cantamos esse hino e o que nós precisamos é justamente ter essa escolha e ter esse querer de trabalhar, de levar a mensagem, de falar de Deus, de não ter medo de pregar a palavra do Senhor, de não ter medo de expandir a palavra de Deus. Então é maravilhoso viver a vida, e essa vida em Jesus, essa vida no Senhor, né? Nós temos que guardar em nós essa palavra de Deus, guardar os preceitos do Senhor, os mandamentos de Deus no nosso coração, para vivermos cada vez mais íntimos de Deus, próximos do Senhor, perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos voltar aos caminhos de Deus. Nós não podemos permitir, irmãos, que o mundo nos engane, como fez aquele filho pródigo, quando ele pediu ao pai para voltar para o mundo, para ir ao mundo, conhecer o mundo. E ele foi, ele passou pelo que passou, né? Viveu o que viveu,
e foi humilhado, mas ele percebeu que o melhor lugar, e ele não tinha enxergado isso ainda, era na casa do seu pai, era no meio da sua família, era fazendo aquilo que, por mais que fosse ruim para ele, mas ele estava ali no meio de casa, da família, ele estava comendo do bom e do melhor. E às vezes ele sai para desfrutar do mundo e acaba sendo humilhado pelo inimigo. Às vezes, quando a gente sai da presença de Deus para procurar outros meios, outra vida, a gente não vai encontrar vida. Nós só vamos encontrar morte. Nós só vamos encontrar o mal. Nós só vamos encontrar humilhação. É em Jesus que nós encontramos a alegria. É em Jesus que nós encontramos vida. É em Jesus que nós começamos a trabalhar para fazer a obra de Deus expandir, para fazer com que corações se arrependam, para fazer com que as pessoas voltem ao caminho do Senhor, porque nós somos as testemunhas de Jesus. Porque um dia Deus nos tirou do lamaçal. Um dia a palavra chegou até nós e nós escolhemos servir a Deus porque aquela palavra nos transformou. Então nós temos um testemunho para contar. Nós temos uma palavra para pregar. Nós temos uma alma para ganhar. Nós temos uma vida para Jesus, para nós ganhar. E essa é a nossa missão. Então, irmão, trabalhe na obra de Deus. Não é somente na igreja. Eu não vou para a igreja porque lá eu não tenho um cargo, lá eu não trabalho. Ei, o seu trabalho, o seu cargo não é dentro da igreja, é fora da igreja, é pregando a palavra, é expandindo o evangelho a quem você encontrar. A nossa missão, o nosso chamado é fora das quatro paredes, para pregarmos o evangelho. Eu tenho uma voz bonita, linda, mas não me dão oportunidade para cantar. Pega e canta onde você estiver, no meio de multidões. Canta no meio daquelas pessoas o louvor ao Senhor, aleluia. Se você tem uma palavra, mas você não tem oportunidade para pregar, pregue para multidões, porque onde você estiver tem gente, e onde tiver gente é a oportunidade de você pregar a palavra de Deus, de você expandir o evangelho de Cristo. Deus nos usa porque nós temos em nós o Espírito Santo do Senhor, o Espírito que nos dá o poder para pregar, o poder para falar do amor de Deus e de testemunhar aquilo que Ele fez em nossas vidas, aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, volte a praticar as primeiras obras, volte ao primeiro amor. Se entregue ao Senhor, porque Ele é que tem a vida, Ele que tem o bem, Não é o mundo que apresenta a morte, que apresenta somente o mal, mas em Cristo Jesus nós encontramos a vida, Então está aqui a palavra. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então as pessoas aqui têm que escolher qual que é o livre-arbítrio. Deus não vai escolher por ninguém, somos nós que escolhemos. E a minha palavra para você nesta noite é: escolha e venha querer aquilo que vai edificar a sua vida espiritual e que vai te dar salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas. Que Deus possa abençoar o nosso futuro, os futuros dos nossos filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças, homens e mulheres. Que estejam sempre na presença de Deus buscando vida com abundância, porque a palavra do Senhor diz que o papel do inimigo é matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, vida plena, vida cheia. Então é isso que nós precisamos, de uma vida renovada, de um interior renovado. E eu profetizo nesta noite, como pregador e como profeta da palavra, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida e profetizo bem sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.